Milagre confirmado, jovem liberto de flúter atrial, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. O irmão Marcos, um jovem de 24 anos, sempre cheio de vida e disposição, havia acabado de chegar da reunião dos moços. Ele era um dos mais ativos na congregação, sempre pronto para servir, seja na limpeza do salão, na distribuição de folhetos ou no apoio aos irmãos mais idosos. Nunca reclamava de cansaço, e seu sorriso era constante. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, Marcos sentiu um desconforto estranho no peito. A princípio, pensou que fosse apenas ansiedade ou cansaço pelo trabalho do dia. Mas o incômodo persistia, como se seu coração estivesse batendo de maneira descompassada, como se quisesse sair do peito. Ele tentou ignorar, mas a sensação só piorava. Quando chegou em casa, sua mãe, irmã Clara, notou seu rosto pálido e as mãos trêmulas. "Filho, o que foi? Você não está bem?" perguntou ela, preocupada. Marcos então confessou: "Mãe, meu coração está disparado. Parece que vai explodir." Sem perder tempo, a família o levou ao pronto-socorro mais próximo. Os médicos, após os primeiros exames, detectaram que seu coração estava batendo a mais de 200 batimentos por minuto, um ritmo perigosamente acelerado. O diagnóstico veio rápido: flúter atrial, uma arritmia cardíaca grave que, se não tratada, poderia levar a complicações sérias, como derrame ou parada cardíaca. A notícia foi como um balde de água fria na família. Como poderia um jovem tão saudável, sem histórico de problemas cardíacos, estar passando por aquilo? Os médicos explicaram que seria necessário interná-lo imediatamente para tentar reverter a arritmia com medicamentos. Se isso não funcionasse, o próximo passo seria um procedimento chamado cardioversão elétrica, um choque controlado no coração para restaurar o ritmo normal. A irmã Clara, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do filho e orou em voz baixa: "Senhor, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Não nos desampares neste momento. Toca no coração do meu filho e restaura a sua saúde, por amor de Jesus." Marcos, apesar do medo, tentou se manter firme. "Mãe, não chore. Deus está no controle", disse ele, embora sua voz tremesse. Enquanto aguardavam os primeiros resultados, a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos e irmãs, ao saberem do ocorrido, começaram a se reunir em suas casas para orar. O irmão João, ancião da congregação, visitou o hospital e, ao ver Marcos conectado aos aparelhos, com fios saindo do peito e o monitor emitindo bips acelerados, sentou-se ao seu lado e leu Salmos 91, "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão." Em seguida fez uma oração fervorosa, pedindo que Deus estendesse sua mão misericordiosa sobre aquele jovem servo. Os médicos tentaram primeiro com medicamentos intravenosos, mas o coração de Marcos não respondia. As horas passavam e a arritmia persistia. O médico responsável, um homem sério, explicou à família: "Vamos ter que fazer a cardioversão. É um procedimento seguro, mas tem riscos. Vamos sedá-lo e aplicar uma descarga elétrica para tentar normalizar o ritmo." A irmã Clara, com o coração apertado, olhou para o filho e disse: "Marcos, confia em Deus. Ele não vai te deixar." Marcos assentiu, mas o medo era visível em seus olhos. Na sala de procedimentos, enquanto os enfermeiros preparavam os equipamentos, Marcos fechou os olhos e começou a orar em voz baixa: "Pai Celestial, o Senhor sabe que eu ainda tenho muito a fazer pela tua obra. Se for da tua vontade, restaura o meu coração. Não pela minha força, mas pelo teu poder." Nesse momento, uma paz inexplicável encheu seu coração, apesar de todas as máquinas ao seu redor. Ele sentiu como se uma mão invisível estivesse sobre ele. O médico deu a ordem, aplicando o choque em 3, 2, 1. Uma descarga elétrica percorreu o peito de Marcos. Seu corpo se contraiu levemente e por alguns segundos tudo ficou em silêncio. O monitor, que antes mostrava uma linha irregular e acelerada, agora exibia um ritmo lento, quase parado. O médico franziu a testa. "Mais uma vez", disse ele. Uma segunda descarga foi aplicada. Desta vez, o monitor emitiu um bip constante e regular. O coração de Marcos havia voltado ao ritmo normal. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum. Geralmente leva a mais tentativas ou até mesmo cirurgia, comentou um deles. Mas para Marcos e sua família não havia dúvida, Deus havia ouvido as orações. Quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi agradecer a Deus. "Glória ao Senhor!" exclamou com lágrimas escorrendo. A irmã Clara abraçou-o fortemente e juntos, agradeceram pela misericórdia divina.
mas a batalha não havia terminado. Os médicos explicaram que, embora o ritmo estivesse normalizado, o flúter atrial poderia retornar. Seria necessário um acompanhamento rigoroso e, possivelmente, o uso de medicamentos por tempo indeterminado. Além disso, recomendaram que Marcos evitasse esforços físicos e estresse. A notícia foi um baque. Como ele, que sempre foi tão ativo na obra do Senhor, poderia ficar limitado? Como continuaria a servir se não pudesse mais ajudar como antes? De volta à congregação, os irmãos receberam Marcos com abraços e lágrimas de alegria. O irmão Pedro, outro ancião, levantou as mãos e fez uma oração de gratidão. Pai amado, nós te louvamos por esta vitória. Sabemos que não foi pela sabedoria dos médicos, mas pela tua mão poderosa que o nosso irmão foi livrado. Continua a guardá-lo, Senhor, e dá-lhe forças para enfrentar os dias que virão. Todos amém, e muitos choraram, emocionados com a bondade de Deus. Nos dias seguintes, Marcos sentiu um misto de gratidão e apreensão. Ele queria servir, mas o medo de que a arritmia voltasse o deixava inseguro. Certas noites ao deitar, sentia o coração acelerar levemente e o pânico tomava conta. Será que vai acontecer de novo, Senhor? Ele orava com as mãos trêmulas. Sua mãe, percebendo sua angústia, o aconselhava. Filho, não é pela nossa força que vamos vencer, mas pela fé. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Confia nele. Uma semana depois, durante a reunião de oração na congregação, o irmão Marcos foi chamado à frente para dar seu testemunho. Com voz firme, ele contou tudo o que havia passado: o medo, as orações, o procedimento e a cura. Irmãos, eu poderia estar aqui hoje falando de uma vitória médica, mas não é isso. É uma vitória de Deus. Os médicos disseram que foi sorte, que o coração respondeu bem, mas nós sabemos que foi o Senhor quem tocou em mim. E eu peço a vocês, não parem de orar por mim, porque ainda tenho medo de que isso volte. Mas sei que com Deus posso enfrentar qualquer coisa. As palavras de Marcos tocaram profundamente a todos. Muitas irmãs choravam, e os irmãos se aproximaram para colocarem as mãos sobre ele em oração. O irmão José, um homem de poucas palavras mas de grande fé, orou assim: Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas nesta terra, tu que tens poder sobre toda doença, nós te pedimos, confirma esta cura no irmão Marcos. Não permita que o inimigo volte a atacá-lo. Dá-lhe saúde completa para que ele possa continuar a te servir com alegria. A oração foi tão sincera que muitos sentiram a presença de Deus naquele lugar. Nos meses que se seguiram, Marcos continuou fazendo os exames de rotina. Os médicos, surpresos, notaram que seu coração permanecia estável, sem nenhum sinal de arritmia. Isso é incomum, disse um cardiologista. Geralmente, casos como o seu requerem tratamento contínuo, mas o seu coração está funcionando como se nada tivesse acontecido. Marcos sorria internamente, sabendo que aquilo não era obra do acaso, mas uma resposta direta às orações dos santos. Um ano depois do episódio, Marcos estava de pé, saudável, ajudando na construção de um novo salão para a congregação. Seu rosto transbordava alegria, e sua fé havia crescido de maneira extraordinária. Ele não tinha mais medo. Sabia que se um dia a enfermidade voltasse, Deus estaria com ele como esteve antes. Sua mãe, ao vê-lo carregando tijolos e trabalhando com disposição, agradecia a Deus em silêncio. Senhor, tu és fiel. Tu ouviste o nosso clamor e nos livraste. Que a tua glória seja conhecida por todos. Em uma tarde de domingo após o culto, o irmão Marcos foi chamado novamente para compartilhar sua história, desta vez com mais detalhes. Ele contou como, nas noites de insônia, quando o medo o assombrava, ele abria a Bíblia e lia as promessas de Deus. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E foi assim comigo. Quando eu me sentia fraco, ele me sustentava. Quando eu tinha medo, ele me dava paz. Sua voz estava firme, cheia de convicção. Muitos irmãos se aproximaram depois para lhe dar palavras de ânimo. A irmã Ana, uma senhora idosa que sempre orava pelos doentes, segurou sua mão e disse: Filho, Deus te escolheu para mostrar o seu poder. Não foi à toa que ele te livrou. Agora você tem uma missão: contar a todos que o Senhor ainda faz milagres. Marcos assentiu, emocionado. Ele sabia que sua vida não era mais a mesma. Aquela prova havia lhe ensinado que a fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar que Ele agirá no tempo certo. Hoje, anos depois, o irmão Marcos continua servindo ao Senhor com zelo. Ele não precisa mais de medicamentos, e seu coração bate normalmente, como se nunca tivesse passado por aquilo. Sempre que tem oportunidade, ele testemunha do poder de Deus, não com palavras vazias, mas com a certeza de quem viveu um milagre.
Sua família, que antes vivia em constante preocupação, agora descansa na promessa de que Deus cuida dos seus. E assim, mais uma vez, vemos a fidelidade do nosso Deus. Ele não mudou. Ainda hoje, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ainda hoje, Ele opera milagres. Não por mérito nosso, mas pela sua infinita misericórdia. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos os que o lerem, para que, em meio às provas, possamos dizer como o salmista: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A Deus toda a glória, honra e louvor pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda fará na vida de cada um de nós. Amém. O irmão Marcos nunca esqueceu aquele dia em que, após receber a oração dos servos de Deus, sentiu uma paz tão profunda que ultrapassava qualquer entendimento. Não foi uma cura instantânea como alguns imaginam, mas um processo em que, a cada exame, os médicos se surpreendiam com a melhora progressiva. Um deles, após analisar os últimos resultados, balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. Seu coração está como o de um atleta. Marcos sorriu e respondeu com simplicidade: tem explicação sim. Deus ouviu as orações do seu povo. Os irmãos da congregação que acompanhavam de perto sua jornada se alegravam a cada relatório positivo. Muitas vezes, após os cultos, eles se reuniam em pequenos grupos para orar não só por Marcos, mas por outros que enfrentavam enfermidades. Era comum ouvir testemunhos como: irmão, lembra quando oramos por você naquela noite de quarta-feira? Pois é, hoje o médico reduziu minha medicação. Ou então, a dor que eu senti há meses sumiu depois daquela reunião de oração. Esses relatos não eram exceção, mas parte de uma vida cristã onde a fé se manifesta no cotidiano, onde Deus age não apenas nos grandes milagres, mas também nas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas aos olhos do mundo. Marcos passou a frequentar mais as reuniões de oração, não apenas para ser abençoado, mas para abençoar. Ele aprenderá que a gratidão não se mostra apenas com palavras, mas com ações. Certa vez, uma irmã idosa que sofria com dores nas juntas lhe pediu: filho, você que foi curado, ora por mim? Marcos, comovido, colocou as mãos sobre sua cabeça e clamou em voz baixa, mas firme: Senhor, assim como tu me tocaste, toca agora esta tua serva. Dá-lhe alívio para que ela possa te louvar com mais força. Dias depois, aquela irmã voltou radiante: irmão, não sinto mais aquelas dores. Posso até amarrar meu sapato sozinha. Marcos chorou ao ouvir aquilo, porque entendeu que Deus não o havia curado apenas por ele, mas para que, através dele, outros também fossem alcançados. A família de Marcos também mudou. Sua mãe, que antes vivia ansiosa, agora encontrava consolo nas promessas de Deus. Ela costumava dizer: antes eu orava com medo. Hoje, oro com certeza. Seu pai, um homem de poucas palavras, começou a participar mais ativamente dos cultos e, certa vez, após um testemunho, abordou o irmão que havia orado por seu filho e disse com a voz embargada: obrigado por não desistir de clamar por ele. Eu não sabia como agradecer a Deus, mas hoje entendo que a melhor forma é servir a Ele com mais dedicação. Aquela família que antes se reunia em torno da preocupação, agora se reunia em torno da gratidão. Os médicos que acompanhavam Marcos ficavam intrigados. Um cardiologista, após examinar seus últimos eletrocardiogramas, chegou a comentar: isso aqui está perfeito. É como se você nunca tivesse tido arritmia. Marcos então compartilhou com ele, sem constrangimento, como Deus havia operado em sua vida. O médico, embora não fosse crente, ficou pensativo e disse: bem, se é assim, então há coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Marcos respondeu: não é que a ciência não explique, é que Deus está acima da ciência. Aquela conversa ficou marcada na memória do médico, que meses depois, procurou a congregação apenas para dizer: eu não sei se acredito como vocês, mas depois daquele caso passei a respeitar mais a fé. Marcos também aprendeu que a cura não era um fim, mas um início. Ele começou a visitar irmãos enfermos, levando não só palavras de ânimo, mas também a certeza de que Deus ouve. Uma vez foi até a casa de um irmão que estava acamado há semanas devido a uma forte infecção. Ao entrar no quarto, viu aquele servo de Deus fraco, mas com os olhos brilhando de fé. Irmão Marcos, eu sei que Deus me curará, disse ele. Marcos segurou sua mão e orou com lágrimas: Senhor, tu que saraste minhas feridas, sara também este teu servo. Dá-lhe forças para se levantar e te servir novamente. Na semana seguinte, aquele irmão estava no culto, de pé, louvando a Deus. Quando Marcos o viu, abraçou-o fortemente e sussurrou: isso é o Senhor. As provas, porém, não haviam terminado. Certo dia, Marcos sentiu uma leve tontura e, por um momento, o medo voltou.
Será que está voltando? Pensou. Mas então se lembrou das palavras do irmão que orara por ele: Deus não te livrou para te abandonar. Foi até o altar, ajoelhou-se e clamou: Senhor, se esta prova vier de ti, dá-me forças para suportá-la. Mas se for do inimigo, rebenta estas correntes em nome de Jesus. Naquela mesma noite a tontura desapareceu, e uma paz indescritível encheu seu coração. Mais uma vez, Deus mostrava que não o havia esquecido. Com o tempo, Marcos passou a ser convidado para compartilhar seu testemunho em outras congregações. Ele não falava com eloquência de homem sábio, mas com a simplicidade de quem viveu cada detalhe daqueles dias difíceis. Sempre terminava dizendo: se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por vocês, que são seus filhos amados. E as lágrimas nos olhos daqueles que o ouviam eram a prova de que o Espírito Santo confirmava aquelas palavras. Um dia, um jovem que ouvirá seu testemunho o procurou após o culto. Era um rapaz que lutava contra uma depressão profunda. Irmão Marcos, eu não tenho fé como a sua. Como posso crer que Deus me curará? Marcos olhou para ele com compaixão e respondeu: eu também não tinha fé no início. Mas Deus não olha para a nossa fé pequena. Ele olha para o seu próprio poder. Comece a orar, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus vai aumentar essa fé. Aqueles dois começaram a orar juntos ali mesmo, e nas semanas seguintes, aquele jovem começou a experimentar uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza interior: Deus estava com ele. A vida de Marcos se tornou um exemplo de que os milagres de Deus não são apenas para impressionar, mas para transformar. Ele não era mais o mesmo jovem assustado que entrou naquela congregação anos atrás. Agora era um servo que entendia que cada prova era uma oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar. Quando perguntavam como ele conseguia manter tanta confiança, respondia: não é confiança em mim, é confiança em aquele que prometeu nunca me deixar. Se ele já me tirou do poço uma vez, pode me tirar quantas vezes for necessário. E assim o testemunho de Marcos continua ecoando, não como uma história do passado, mas como uma prova viva de que Deus ainda age hoje. Não de forma espetacular como alguns esperam, mas de maneira real, no dia a dia daqueles que o buscam com sinceridade. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que mesmo no meio deles, Deus está no controle. Que este relato sirva para animar aqueles que estão passando por lutas. Que cada um possa dizer, como salmista: esperarei no Senhor, esconder-me-ei no meu Deus, Ele ouvirá a minha voz e me atenderá. Porque o mesmo Deus que sarou o coração de Marcos é o mesmo que hoje ouve o teu clamor. Não importa quão grande seja a tua prova, Ele é maior. Não importa quão profunda seja a tua dor, seu amor é mais profundo ainda. E quando a vitória chegar, e ela chegará, que a tua primeira palavra seja: a Deus toda a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém.